Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 dicas do Photoshop que talvez você não conheça. 5 dicas ou 5 truques, como queiram. São técnicas que não são muito faladas, estão um pouquinho mais escondidas, mas que vão ajudar bastante no seu trabalho. Inclusive deixei para o final do vídeo aquilo que eu acho mais bacana, que é a possibilidade de trabalhar no Photoshop quase igual a gente trabalha no Lightroom com preset. Quem está acostumado a usar o Lightroom, quando vai para o Photoshop fica um pouco chateado porque não tem exatamente presets de revelação como o Lightroom tem. Então eu estou mostrando uma técnica que vai te ajudar, não é exatamente como no Lightroom, mas é muito parecida como no Lightroom, vai te ajudar bastante a criar e utilizar presets também no Photoshop. Só que antes da gente começar a ver o vídeo, eu não posso deixar de falar do nosso curso Lightroom Classic Total. Se você está procurando um curso de Lightroom que te ajude a construir um fluxo de trabalho seguro e consistente do início ao fim, desde o entendimento do que é catálogo, do que é importação, passando pela organização das fotos, tratamento das imagens, a gente fala sobre como funciona cada uma das ferramentas presentes no módulo da revelação, até o momento em que você vai preparar seu arquivo para exportação. Dá uma olhada no curso Lightroom Classic Total, é um curso 100% online com acesso vitalício, um investimento bastante razoável, o curso está bem legal mesmo. Dito isso, vamos ver as 5 dicas de Photoshop que talvez você não conheça. Quem trabalha com retoque de pele possivelmente já se deparou com uma situação como essa, né? Uma fotografia em que você precisa minimizar as linhas de expressão. Eu vou ampliar um pouquinho a imagem para a gente enxergar melhor. Eu aqui talvez não desejasse remover completamente essas linhas de expressão, mas talvez minimizar fosse interessante, né? E eu faria da seguinte maneira, talvez o método mais tradicional, né? Criaria uma camada vazia acima do plano de fundo, pegaria a ferramenta pincel de recuperação para manchas, verifico se a opção de mostrar todas as camadas está habilitada, porque eu estou trabalhando numa camada vazia, e se essa opção não estiver habilitada, você não consegue trabalhar nessa camada vazia. E se você tiver dúvida sobre o uso dessas ferramentas, band-aids, carimbo, ferramenta de correção, ferramenta sensível a conteúdo, a gente tem uma playlist só sobre esse assunto. Eu vou deixar o link passando aqui em cima e também aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas de qualquer maneira, essa opção de mostrar todas as camadas deve estar habilitada, porque a gente está trabalhando uma camada vazia. E eu vou então, da maneira mais tradicional, pintar aqui sobre essa área das manchas. E a ferramenta então tenta resolver essa questão. Veja, eventualmente ela pode até resolver em algumas áreas, mas a gente vê que há um comprometimento bastante grande da textura da pele, né? E aí, então, para deixar isso um pouco mais, com um aspecto um pouco mais natural, como eu falei, eu não quero remover completamente essas linhas de expressão, eu quero apenas minimizar. Eu vou baixar a opacidade dessa camada até um ponto aqui que eu ache interessante, alguma coisa aqui perto dos 25%. Essa talvez fosse a maneira mais tradicional, mas a gente pode pensar em trabalhar com essa ferramenta de uma outra forma. Eu vou jogar fora essa camada que eu acabei de utilizar, volta tudo para o normal, criar uma nova camada vazia, e a dica aqui é mudar o modo de mesclagem da ferramenta de normal, que é o padrão, para clarear. Quando a gente muda o modo de mesclagem de normal para clarear, a gente muda a maneira como a ferramenta trabalha. Agora, no modo de mesclagem clarear, a ferramenta vai atuar apenas nos pixels que sejam mais escuros que aqueles que ela utilizar como pixels doadores. Então ela vai comparar a luminosidade dos pixels, aqueles que ela vai identificar como sendo bons pixels para servirem como pixels doadores, com a luminosidade dos pixels receptores, ou seja, os pixels da área das linhas de expressão, e vai trabalhar só naqueles que forem mais escuros, clareando esses pixels. Então, quando eu utilizo essa ferramenta no modo clarear, apenas os pixels mais escuros serão afetados. Veja, os pixels mais claros ou de luminosidade igual aos pixels doadores não são afetados. Dessa forma, vou baixar um pouquinho a opacidade, eu tenho uma ação mais natural da ferramenta, afetando menos a textura da área em que a gente trabalha. Veja, vou afastar um pouquinho,
era assim, ficou assim, era assim, ficou assim. Então a gente trabalha apenas nos pixels mais escuros que aqueles utilizados pela ferramenta como pixels doadores. É claro, essa ferramenta faz o trabalho de maneira automática, ela decide quais são os pixels que ela vai usar como pixels doadores, a gente indica a área que precisa ser recuperada e ela então identifica pixels adequados para recuperar aquela área. E aí ela compara a luminosidade entre a área doadora e a área receptora e atua sobre apenas os pixels que sejam mais escuros. Seleções são sempre assuntos desafiadores aqui no Photoshop. A cada atualização do programa, a gente encontra ferramentas que selecionam de maneira automática e de forma bastante eficiente. Então isso está se tornando cada vez mais fácil, mas mesmo assim, eventualmente a gente pode encontrar situações que nos dê alguma dificuldade, que nos apresente alguma dificuldade. E é possível, a partir de recursos automáticos do Photoshop, remover o fundo de uma imagem de maneira automática, basicamente sem utilizar qualquer outra ferramenta. Veja só, eu estou aqui com essa imagem aberta, eu tenho apenas o plano de fundo disponível e vou abrir o painel de propriedades. Aqui no meu Photoshop ele tem esse ícone, esses três sliderzinhos, e se você não estiver vendo o painel de propriedades nessa barra de painéis no modo de visualização retraído, você pode ir no menu Janela e escolher a opção Propriedades e o painel de propriedades vai abrir para você. Se a gente rolar a barra do painel de propriedades aqui para baixo, a gente vai ver que a gente tem uma opção de ações rápidas. E aqui eu consigo realizar algumas ações rápidas, imediatas sobre a imagem. Por exemplo, eu consigo cortar ou girar essa foto ou abrir a janela de tamanho de imagem sem precisar ir lá no menu Imagem, Tamanho de Imagem. Mas a dica aqui é a seguinte: desabilitar o cadeadinho do plano de fundo. O plano de fundo corresponde efetivamente aos pixels da sua imagem original, por isso ele está bloqueado para algumas ações por padrão, mas a gente não precisa aceitar isso. A gente pode desbloquear o plano de fundo e veja que quando eu desbloqueio o plano de fundo, ele se transforma em uma camada normal, camada 0, e agora nessa área de ações rápidas eu tenho dois botões: remover plano de fundo e selecionar assunto. O que me interessa aqui é remover plano de fundo. Veja que imediatamente o Photoshop localiza o assunto principal e remove o plano de fundo com uma máscara. Portanto, ele faz isso de forma não destrutiva. A máscara pode ser refinada à vontade. Se ele não acerta, e eventualmente ele pode não acertar, como é o caso dessa imagem, a gente já vai ver, a gente pode refinar essa máscara. Veja que ele selecionou uma parte da camisa do modelo, porque a camisa do modelo tinha a mesma cor do fundo, é branca. Mas não tem problema, por se tratar de uma máscara, a gente pode refinar isso. E como é que eu vou fazer? Com a máscara ativa, veja que a moldurinha, veja que aqui, olha, na medida em que eu clico na máscara e na miniatura da camada, eu vejo uma moldurinha passar de um lado para o outro. Essa moldurinha branca indica quem está ativo. E nesse caso, a máscara está ativa. Eu vou pegar o meu pincel, vou utilizar aqui uma dureza alta, 100% de dureza, 100 de opacidade, 100 de fluxo, e a cor de primeiro plano é branca. Eu vou simplesmente pintar essa área. Na verdade, o que eu estou fazendo, veja, é pintar a máscara. Vou pressionar Alt e clicar na máscara. O que eu estou fazendo aqui, ó, é pintar a máscara. Então eu vou pintar essa área na máscara até que toda a camiseta, toda a camisa do modelo volte a aparecer. Veja, então agora eu tenho uma seleção perfeita. Eu tive muito pouco trabalho, o que eu precisei foi apenas refinar aquela máscara inicial que o Photoshop havia me dado de maneira automática, de forma que o fundo ficasse transparente, ou seja, de forma que a gente removesse o fundo. Ainda utilizando essa foto que a gente usou no exemplo anterior, a gente olha para esse fundo transparente e pode imaginar que a solução está dada, né? que o fundo está removido e está ok. Mas é muito comum a gente, nessas técnicas automáticas de remoção de fundo,
a gente perceber a permanência de uma franja ao redor do assunto principal, no nosso caso aqui o modelo, com pixels que fazem parte do fundo. Portanto, nesse caso, pixels brancos do fundo branco que havia nessa foto. A gente não consegue perceber isso porque a gente está aqui com um fundo transparente. No fundo transparente, toda a seleção fica muito boa. Agora a gente precisa verificar se de fato essa seleção realmente tá ok. E para isso eu vou criar uma camada de cor sólida abaixo dessa camada com a máscara que está mascarando o fundo. Eu vou vir aqui embaixo do painel de camadas, clicar no íconezinho das camadas de ajuste, que é a bolinha preta e branca, e escolher a opção cor sólida. E aqui eu vou usar uma cor escura, né, de contraste com o fundo, e vou clicar em OK. Veja, a camada é criada acima da pilha de camadas e obviamente esconde o modelo. O que eu quero é que essa camada venha aqui para baixo, abaixo do modelo. E a gente percebe então claramente que há uma borda clara ao redor do modelo. Essa borda clara são os pixels do fundo que ficaram ainda aqui aparecendo através da máscara. E eu vou remover essa borda porque isso de fato denuncia a nossa fusão. E para isso eu vou ativar a máscara. Veja, é muito importante que a máscara esteja ativa e vou em filtro, outros, mínimo. O que esse filtro mínimo faz é contrair a máscara. Então, na medida em que eu contraio a máscara, eu sou capaz de esconder esses pixels brancos que ficam ao redor do assunto principal da foto. E veja que aqui embaixo, no painel do filtro mínimo, eu tenho a opção preservar, redondez e quadratura. Quadratura mantém os ângulos vivos e normalmente não é isso que a gente tem na figura, numa imagem de uma pessoa, numa imagem mais orgânica. Então o que eu quero aqui é preservar a redondez. São duas palavras meio estranhas, mas enfim, é assim que o Photoshop lida com isso. Eu tenho um slider de raio e veja que na medida em que eu vou aumentando o raio, essas áreas mais brancas ao redor do modelo vão desaparecendo. Veja, aqui eu estou com 3,3 e quase desapareceu completamente, talvez um pouquinho mais ainda, 3,5, e a gente tem aqui um valor bastante razoável para essa foto. O que eu fiz foi contrair essa máscara. Veja só, se eu clicar na opção visualizar, habilitar e desabilitar a opção visualizar, a gente consegue ver como era e como ficou. Era assim e ficou assim, era assim e ficou assim. Vou clicar em OK, e essa então é uma dica muito interessante para quem trabalha com máscaras, com seleções, com remoções de fundo de imagens. Essa próxima dica é muito útil para quem também trabalha com retoque. Veja só, nessa foto do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, talvez fosse interessante remover esse banhista que está aqui no primeiro plano. E o que eu faria naturalmente seria criar uma camada vazia sobre a camada de plano de fundo, pegar o meu carimbo, verificar qual a amostragem. Aqui eu tenho a amostragem da camada atual e da camada abaixo. Eu vou aproximar, Ctrl+, para enxergar no detalhe o que eu estou fazendo, e pressionando Alt e acolhendo áreas de amostra de pixels próximas ao banhista e ia então removendo. A questão é que quando a gente faz um retoque como esse, é importante olhar a foto em detalhe, né, aproximar a imagem, mas também é importante olhar a imagem como um todo, afastar o zoom. E aí então eu daria um zoom negativo, quer dizer, para afastar essa imagem, usando um Ctrl-, e aí então eu teria uma noção geral da imagem para entender se aquilo que eu estou fazendo com carimbo está dentro do limite, não está passando do limite, e a partir daí, mais uma vez, o Ctrl+, para a gente enxergar no detalhe e continuar, então, trabalhando. Então, quando a gente faz um retoque, a gente está sempre ampliando a imagem para ver o detalhe e também afastando para ver a imagem como um todo. Só que a gente consegue abrir a mesma imagem em duas janelas, isso é bastante útil nesses casos. Veja só, se eu vier aqui no menu Janela, na opção Organizar,
eu tenho aqui abaixo do menu suspenso que abre, uma opção de nova janela para Rio de Janeiro. Veja que Rio de Janeiro é o nome desse documento com o qual eu estou trabalhando. Então, eu vou escolher uma nova janela para Rio de Janeiro. E agora, veja, eu tenho duas janelas para o mesmo documento. Não é uma cópia do documento, é o mesmo documento. Ou seja, se eu trabalho em uma janela, as alterações que eu realizei serão visualizadas, serão percebidas nessa segunda janela. Agora eu volto de novo lá no menu Janela, Organizar e escolho duas impressões, ou na horizontal e na vertical. E nesse caso aqui, talvez vertical seja mais interessante. E aí o Photoshop me coloca as duas imagens lado a lado na vertical. Eu vou então reposicionar as fotos aqui dentro das suas janelas. Vou pegar a ferramenta da mão, arrastar, e essa aqui eu vou ver uma ampliação menor para ver o todo da foto. E aqui nessa janela da direita, também com a ferramenta da mãozinha, eu vou olhar no detalhe. É interessante só você verificar se na sua ferramenta de zoom, então veja, eu vou pegar aqui a minha ferramenta de zoom, a lupa, a opção zoom em janela está desabilitada, porque do contrário, se isso aqui estiver habilitado, toda vez que você der o zoom numa imagem, a outra aumenta também. Normalmente não é isso que você quer. Você quer trabalhar o zoom separadamente, uma em cada das janelas, né? Eu vou desabilitar isso, veja, agora eu consigo aumentar uma imagem sem afetar a outra. Então, aqui eu consigo ver a foto no detalhe e aqui a foto como um todo. Vou voltar lá para minha ferramenta de carimbo e veja, na medida em que eu vou carimbando aqui, isso se reflete na outra janela, olha lá. E aí então eu consigo olhar o todo da foto e também o detalhe da imagem, de forma que eu consiga fazer essa remoção de uma maneira mais precisa. Essa dica é muito útil para quem trabalha com retoque. Essa última dica eu deixei por último de propósito, porque eu acho que é a dica que mais impacta o fluxo de trabalho do fotógrafo. Ela é muito interessante para aqueles que já estão acostumados a utilizar o Lightroom. Quando a gente trabalha com Lightroom, lá no módulo da revelação, a gente tem a possibilidade de usar presets ou pré-definições de revelação. Essas pré-definições, esses presets, são um conjunto de ajustes que são salvas juntas e são aplicadas apenas com um clique sobre uma imagem. Quando a gente vem aqui para o Photoshop, a gente fica meio órfão desses presets, porque aqui no Photoshop não tem exatamente preset como o Lightroom, mas existe uma maneira de a gente criar os nossos presets aqui no Photoshop, deixar salvo para usar quando for necessário. Veja só, eu tenho aqui essa imagem, e ela tem 3 camadas de ajuste que estão fazendo o color grading dessa foto, né? A colorização dessa imagem. Você podia ter quantas camadas de ajuste aqui você quiser, não tem nenhum problema. O que eu vou fazer é colocar essas 3 camadas de ajuste num grupo ou numa pastinha. Então eu vou clicar na primeira camada, pressionar a tecla Shift e clicar na terceira. Então as 3 estão selecionadas e aqui embaixo, na base de painel de camadas, eu vou clicar no íconezinho da pastinha, que é o íconezinho do grupo. Todas essas camadas, então, são colocadas dentro desse grupo. Veja, a foto era assim e ficou assim, a foto era assim e ficou assim com esses ajustes. Eu vou renomear esse grupo aqui, só para ser fácil da gente acessar essa pastinha, enfim, vou chamar de preset. Perfeito. Então, eu tenho essas 3 camadas de ajuste e, como eu falei, são 3, podiam ser 5, podiam ser 10, agora elas todas precisam estar dentro de um mesmo grupo, dentro de uma mesma pastinha. Eu vou até o painel da biblioteca e é importante que eu diga que para que isso funcione, você precisa estar logado na sua conta da Adobe. Então, eu venho aqui no painel da biblioteca e vou criar uma nova biblioteca. Clico em criar uma nova biblioteca, vou dar um nome para essa nova biblioteca de presets e vou clicar aqui em criar. Agora, veja, eu tenho essa nova biblioteca chamada presets aqui.
clico na biblioteca e eu estou no painel da biblioteca presets. O que eu quero é adicionar essa pastinha, esse grupo de presets, na biblioteca de presets. Para isso, eu vou ativar o grupo. Veja, eu estou com o grupo ativo, vou no íconezinho de mais e, eventualmente, dependendo da sua versão do Photoshop, isso pode ser um pouco diferente. Talvez baste apenas clicar e arrastar essa sua pastinha de presets aqui para o painel da sua biblioteca. Mas na minha versão do Photoshop, eu vou clicar em mais e escolher a opção gráfico. E veja que imediatamente no grupo, na biblioteca presets, eu tenho essa pastinha de preset salva. Veja só, eu vou voltar para a gente ver todas as bibliotecas que eu tenho aqui no meu painel de bibliotecas. Clico em presets e está aqui embaixo o meu preset, ou a minha pastinha, o meu grupo, contendo as camadas de ajuste que eu utilizei nessa foto, veja só, chamada de preset, tá aqui. Perfeito. Eu vou jogar fora essa pastinha e agora eu quero aplicar esse preset. Eu vou utilizar a mesma foto, mas obviamente se eu tivesse uma outra foto aberta aqui, eu poderia fazer a mesma coisa. O que eu tenho que fazer é pegar esse item da biblioteca presets e arrastar para cima da foto. Mas, peraí, não dá só para arrastar, porque veja só, se eu simplesmente arrastar, ele não vem como uma pastinha com os presets, olha só. Eu preciso, ao arrastar, pressionar a tecla Alt. Então eu vou pressionar Alt no teclado e arrastar para cima da minha foto. E agora sim, veja, aquele item da biblioteca presets é acrescentado ao meu documento na forma de uma pastinha com as três camadas de ajuste que havia anteriormente. E é claro que eu posso simplesmente abrir uma camada de ajuste dessa e trabalhar na foto sem qualquer problema, fazer um ajuste mais pontual, mais específico para aquela imagem. Portanto, a gente trabalha aqui no Photoshop dessa maneira, quase como se trabalha no Lightroom com os presets ou as pré-definições de revelação. Então é isso, pessoal. Essas foram as 5 dicas de Photoshop que talvez você não conhecesse e que agora talvez possam ajudar aí no seu trabalho. Se você curtiu o vídeo, se foi bacana, se você achou que foi útil, não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar e principalmente de se inscrever no canal. A gente percebe que a maior parte das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritas. E a sua inscrição é muito, muito valiosa pra gente. Isso faz com que o canal cresça e o YouTube entende que esse canal contém material importante, relevante e mostra os vídeos para mais pessoas que também podem se beneficiar dessas informações. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.